A varejista americana se reuniu com os credores financeiros na tentativa de um entendimento para cessar dívidas. A companhia propôs um aporte de 10 bilhões de reais, mas as partes não chegaram a um acordo. As informações ao vivo com o repórter Pedro Duran, ele fala com a gente direto do Rio de Janeiro. Oi, Pedro, boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Prime Time. Pois é, a Adriana estava falando de chuva e na prática o que a gente está vendo é o trio de bilionários acionistas majoritários da Americanas tentando jogar um bote salva-vidas para salvar a empresa que tem um conglomerado, várias outras empresas, de uma verdadeira tempestade que pode acabar muito mal para quem trabalha e para quem depende da Americanas. Eles já tinham proposto em fevereiro, no dia 12, um aporte de 7 bilhões de reais para uma dívida de 40 bilhões de reais, uma dívida acumulada, um rombo financeiro que foi descoberto recentemente na companhia, e agora eles fizeram uma proposta um pouco maior. Na segunda e na terça-feira dessa semana se reuniram com todo o grupo de board, os acionistas da Americanas, e propuseram um aporte, uma injeção de 10 bilhões de reais em recursos. É importante dizer que a Americanas está correndo o risco de ter literalmente as luzes apagadas, porque deve só em conta de energia mais de 3 milhões e meio de reais, né? E aí a gente tem contas de internet atrasadas, conta de aluguel atrasadas com shopping centers e uma tentativa da Americanas de frear os cortes dos fornecedores para esses serviços essenciais, para que as lojas não precisem fechar definitivamente as portas. Então, no meio dessa movimentação toda, agora eles tentaram mais uma vez uma negociação, ofereceram 10 bilhões, não chegaram a um acordo, mas dizem que vão continuar tentando para buscar um melhor entendimento com os acionistas da companhia. Tem um artigo muito interessante no site da CNN, uma reportagem da Juliana Elias, que conversou com o Tony Volpon, que foi diretor do Banco Central, e ele disse que essa crise das Americanas pode inclusive fazer com que o Banco Central seja forçado a cortar a taxa de juros, que vem sendo criticada pelo governo federal, pela equipe de Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, justamente porque se de fato a Americanas quebrar, como é o caminho que a gente está vendo ser percorrido, e não tiver condição de salvar esse mercado do varejo, a gente pode ter o Brasil sendo empurrado para uma recessão, já que os números, os resultados da economia não têm sido positivos. Então, isso dá uma dimensão do tamanho do problema, que não é um problema pequeno. Há estimativas formais e informais de uma legião de trabalhadores que vai de 40 mil a 100 mil, dependendo da referência que a gente usa para calcular, entre empregados diretos e terceirizados, que dependem dos proventos das Americanas para poder pagar as contas das próprias famílias. E aí a gente tem que levar em consideração que isso alimenta mais de 500 mil de pessoas que precisam mesmo dessa renda que vem dos salários pagos pelas Americanas, por seus fornecedores, pelas empresas terceirizadas que prestam serviço para a companhia, para o grupo de empresas que a companhia tem, que tem Submarino e outras bandeiras importantes do mercado do varejo nacional, especialmente do e-commerce, no meio de uma crise que a Americanas está colocada. Ela tentou entrar num processo de recuperação judicial, depois de perceber esse rombo de 40 bilhões, a Justiça do Rio de Janeiro deu o primeiro sinal verde, os bancos, que são credores da Americanas, tentaram levar esse processo para São Paulo, mas o processo está correndo e a tendência é que os empregados sejam os primeiros beneficiados no caso, de fato, de uma recuperação judicial ser finalizada pela Justiça aqui do Rio de Janeiro. Márcio. Esse é Pedro Duran, que falou com a gente ao vivo do Rio de Janeiro. Obrigado, Pedro. Boa noite. Pedro destacou a fala do ex-diretor do Banco Central, Tony Volpon, e a gente vai aprofundar um pouco mais isso, porque a análise de Tony Volpon é bastante direta. O caso Americanas pode causar recessão e justifica um corte na taxa de juros. Essa notícia é destaque no site da CNN Brasil, cnnbrasil.com.br. Na visão de Volpon, a quebra da Americanas pode ter um efeito muito mais espraiado pela economia do que o inicialmente imaginado. Isso nas palavras dele, inclusive com o risco de empurrar o país já em desaceleração para uma recessão. Ainda segundo Tony Volpon, esse cenário seria motivo suficiente para que o Banco Central adiantasse a agenda de redução dos juros, podendo até mesmo realizar cortes na taxa Selic já em suas próximas reuniões. Para ler a reportagem, é só acessar cnnbrasil.com.br.
É importante destacar quem é Tony Volpon. Ele foi diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central entre 2015 e 2016, durante o governo Dilma Rousseff. Já está aqui no estúdio Fernando Nakagawa, nosso analista de economia. Naka, boa noite. A gente não sabe quando se virá a redução da taxa de juros. Por isso que é importante a gente ficar no que a gente já tem de concreto nisso. Essa intenção dos controladores da Americanas de injetar mais 10 bilhões de reais na empresa. Acabou o problema? Talvez a gente possa começar a falar numa solução de fato. Márcio, muito boa noite a você, todo mundo que está com a gente no Prime Time. A injeção de 10 bilhões de reais ou um valor a partir deste montante pode, de fato, destravar essa negociação que está acontecendo aos trancos e barrancos desde janeiro, quando esta história surgiu do rombo bilionário da Americanas. A gente está no impasse porque os bancos, Márcio, só topam renegociar, oferecer alguma boia de resgate para a loja se os sócios, os três principais, de fato colocarem dinheiro na mesa. Ofereceram, como o Pedro mencionou no início das conversas, 7 bilhões, agora propõe um valor maior. Não é o suficiente ainda, segundo os bancos, mas pelo menos há uma sinalização de boa vontade por parte dos sócios. Ter a solução deste imbróglio relacionado ao crédito das Americanas é algo absolutamente essencial neste momento, Márcio. Muita gente começa a falar no risco de uma crise do mercado de crédito. O que é isso? É quando os bancos param de emprestar ou, quando emprestam com um juro tão elevado que torna a operação, o financiamento, impossível de se pagar. Isso trava a economia. É tudo que a gente não precisa neste momento. E sobre esta fala de Tony Volpon, Márcio, é bem interessante porque hoje no mercado financeiro muita gente começa a falar aqui e acolá que talvez o Banco Central poderia começar a cortar o juro talvez em maio, ainda no primeiro semestre. Essa é uma hipótese que começa a ser ouvida no mercado financeiro diante da expectativa positiva do avanço das conversas, das negociações políticas em Brasília para a proposta de um novo marco fiscal para as contas públicas.